Obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, o ministro Rui Costa, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/cidadania e pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas. Sendo assim, nós vamos iniciar a nossa audiência pública, passando a palavra ao ministro Rui Costa pelo tempo que ele julgar necessário. Fique à vontade, senhor ministro. Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, cumprimentar e agradecer a toda a comissão, em nome do presidente da comissão, o senador Confúcio Moura, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento, saudar o líder do governo, o senador Jacques Wagner, saudar a nossa senadora Janaína Farias e saudar esse amigo e agradecer as palavras o senador Jorge Cajuru. E em função da sua necessidade de se ausentar em função da cirurgia, como ele acabou de citar, eu quero apenas registrar e confirmar as suas palavras no sentido da sua luta cotidiana. Todo lugar que o senador me encontra enquanto presidente reitera a necessidade de acelerar esse projeto, uma demanda absolutamente justa, necessária para garantir a mobilidade urbana, a redução do tempo de viagem, conforto e, como já havia, e o presidente já havia confirmado, a inclusão desse projeto no PAC. E aqui, como eu vou demonstrar mais na frente, nós temos obras no PAC que são executadas diretamente pelo governo federal e temos outras obras que são executadas pelos entes estaduais ou municipais. É o caso dessa obra que será executada pelo ente estadual e, portanto, o ritmo e o processo licitatório é dado pelo ente com o qual nós fazemos a parceria, seja ele estadual ou municipal. Mas eu quero reiterar aqui nosso agradecimento ao senador Cajuru e nós estaremos sempre à disposição para o que depender de nós acelerar. Sei da absoluta prioridade que o senhor tem dado a esse projeto e o presidente também é ciente disso, já me pediu algumas vezes para buscar dar celeridade a essa demanda, visto que o senhor reitera constantemente esse pedido. Então, eu quero agradecer e dizer que estamos cuidando com carinho e em breve iremos juntos, quem sabe, acompanhar a publicação do edital de licitação e o início das obras. Que Deus lhe abençoe e boa sorte na sua cirurgia. Quero aqui iniciar dizendo que o novo PAC, ele trata-se, portanto, de um planejamento que não é apenas do Executivo Federal. É um plano de investimentos e tem o apoio dessa Casa, do Senado, o apoio da Câmara dos Deputados e tem uma participação direta dos entes, tanto estaduais como municipais. Para elaborar esse plano, senador Confúcio, nós fomos dialogar com os 27 governadores. O presidente Lula, ao pautar que gostaria de retomar o PAC, ele disse: é preciso reconhecer, valorizar a representação dos estados. E, portanto, nós temos que compartilhar com o ente estadual, com o ente municipal, o processo de escolhas, de definição de prioridades. Porque quando a gente envolve mais atores, mais representantes, a chance de acertar é maior. E assim fizemos, dialogamos com os 27 governadores e, em seguida, no PAC Seleções, como vou apresentar aqui, dialogamos com os prefeitos e prefeitas para abrir o processo de seleção de obras. E aí eu começo a apresentação dizendo que o novo PAC, ele não é apenas um conjunto de obras.
ele compõe também um plano de estratégia de desenvolvimento do país, de redução de gargalos, de aumento da capacidade competitiva do país, dos estados, para que a gente reduza o chamado custo Brasil e torne, portanto, as nossas empresas mais competitivas, com maior capacidade de alcançar mercados, não só no país, mas mercados internacionais. E para isso, nós estamos discutindo, eu tive a oportunidade de reunir já algumas vezes com o senador Confúcio, para discutir medidas institucionais, que eu vou falar pouco. São medidas que buscam desde mudança do arcabouço legal, de decretos de portaria, para tornar mais célere, mais sustentável o plano de investimento e obras, não só do PAC, mas outras obras federais, estaduais e municipais. E aqui nós temos um total de investimento previsto de 1,7 trilhão de reais, divididos nesse formato que está aí entre o privado, Orçamento Geral da União, financiamento a estados, municípios e entes privados, e o investimento de estatais, em destaque para a Petrobras, no valor de 394 bilhões. Como os números aí apresentados mostram, o PAC, esse novo PAC, está baseado, lastreado no investimento privado e na parceria com estados e municípios, e a sua menor parte é do orçamento geral da União, orçamento direto, diferente dos outros PACs que tinham, no maior parte do seu investimento, o investimento do orçamento da União. E aqui nós temos os eixos, são 9 eixos que o PAC foi organizado: o eixo transporte eficiente e sustentabilidade, e os valores ali representados, 369 bilhões, os investimentos em abastecimento de água, o programa Água para Todos, que é o grande guarda-chuva dos diversos investimentos em abastecimento de água, 30 bilhões, transição e segurança energética, 596 bilhões de reais, e aqui está um dos pilares centrais do governo do presidente Lula. O Brasil se destaca e é referência internacional na produção de energia limpa, sustentável, e não tenho receio de dizer que o Brasil é um dos países, se não o país, de melhor desempenho na produção de energia limpa, um país que se coloca nos primeiros lugares de competitividade da produção desta energia. Cidades sustentáveis e resilientes, 601 bilhões de reais. Educação, ciência e tecnologia, 45 bilhões. Saúde, 30 bilhões de reais. Inclusão digital e conectividade, 28 bilhões. Infraestrutura social inclusiva, 3,8 bilhões. Inovação para a defesa, de 52 bilhões de reais. Temos uma expectativa de gerar 2,5 milhões de empregos diretos, e esses números já começam a se materializar, eu vou mostrar mais à frente, e 1,5 milhão de empregos indiretos. E a próxima lâmina eu entro aqui para destacar, senador Confúcio, as medidas institucionais, e ao fazê-lo eu quero reiterar aqui nosso agradecimento ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados. Como eu disse antes, o PAC não é apenas uma ação do Executivo, e sim uma ação do Congresso, do governo, dos governadores, no sentido de desenvolver nosso país. Não é possível vencer e dar um desempenho adequado às obras se nós não atualizarmos um conjunto de marcos legais para dar celeridade, segurança jurídica e acelerar os investimentos do nosso país. Por isso, eu vou citar aqui algumas das leis que foram aprovadas. A Lei 14.592 reduz o custo de crédito para inovação, inclusive em setores de infraestrutura. A 14.620 retoma o programa Minha Casa Minha Vida.
A Lei Complementar número 200 institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica. 14.711, Marco Legal de Garantias de Empréstimos. 14.719, institui o Pacto Nacional de Retomada de Obras de Engenharia da Educação Básica e Saúde. E aqui, senador Confuso, eu quero abrir um parênteses para dizer o quanto que essa lei foi importante. No Brasil, normalmente se fazia contratos e convênios com os municípios em especial, mas também com os estados, mas eu vou destacar aqui os municípios, e por problemas diversos, inclusive de abandono de obras, às vezes por parte das empresas, uma obra ficava paralisada e ia se arrastando a solução para uma nova licitação. Então, tínhamos obras que iniciadas às vezes há 5, 6, 8 anos atrás, 10 anos atrás, ela constava no contrato, no convênio, com valor histórico. E, portanto, o município, uma obra que foi contratada de uma creche ou de uma escola que, à época, era 4 milhões de reais, o valor atual estava em 7 milhões. Poucos municípios no Brasil, em termos de quantidade de municípios, têm capacidade de tirar 3 milhões do seu caixa para terminar uma obra. E, por isso, nós só fazíamos aumentar o número de obras paralisadas. E aí essa lei foi importante, e a participação do Congresso Nacional para possibilitar que o governo federal atualizasse, completasse o valor da obra, e assim nós estamos retomando as obras e dando celeridade, portanto, à entrega de escolas, creches e unidades de saúde. A Lei 14.748 dispõe sobre o prazo de mobilidade urbana, o plano de mobilidade urbana. 14.801 dispõe sobre os debêntures, e aqui destacar a participação do senador Confuso e dos outros senadores, dos deputados. Essa lei é importante porque cria um novo marco de financiamento para a infraestrutura do Brasil, com o lançamento de debêntures, e ela já começou a ser utilizada pelo mercado, portanto, abrindo fontes de recurso para aqueles que querem fazer projetos estruturantes. Medidas que estão em tramitação aqui na Casa, seja na Câmara, seja no Senado. Institui a letra de crédito do desenvolvimento, PL 6235, PL 5719, autoriza o BNDES a constituir subsidiárias integradas e controladas. PL 2925, altera a Lei 6385 e a Lei 6404 para dispor sobre a transparência em processos arbitrais. PL 2, autoriza a concessão de cotas diferenciadas de depreciação acelerada para máquinas. Esse é um projeto importante para incentivar o setor industrial a voltar a investir, se atualizar tecnologicamente. PL 412, institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Isso coloca o Brasil na dianteira para recepcionar investimentos que buscam capturar gases de efeito estufa. Institui o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O PL 7063, que atualiza a lei de PPPs, e aqui eu reputo esse também muito importante. Cresceu muito no Brasil o uso de parceria público-privada para os investimentos e, portanto, ele é muito importante para que a gente possa acelerar e atrair mais investimentos. PL 528 dispõe sobre a mobilidade sustentável de baixo carbono. PL 2159 dispõe sobre licenciamento ambiental. Esse também tive a oportunidade de conversar com o senador Confuso. Esse eu reputo como um PL da maior importância, porque ele, uma vez aprovado, concluído sua tramitação no Congresso, vai dar segurança jurídica aos atores, aos licenciadores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, pela ausência de um marco legal que disponha sobre o processo de licenciamento. Nós já conhecemos o termo síndrome da caneta, ou seja, o receio que os agentes públicos, ao longo dos anos, foi crescente no sentido de adiar da liberação e sua decisão sobre pontos da administração pública, em especial o licenciamento. Conhecemos dezenas, para não falar de centenas de casos pelo país, que o técnico licenciou ou deixou de licenciar
um projeto e muitas vezes ele foi acionado legalmente para debater o seu mérito, a sua opinião sobre aquele projeto. Isso traz uma insegurança jurídica, porque o servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que se defender arcando com seus custos individuais e, portanto, isso tem atrasado muito o processo de licenciamento no Brasil. E esperamos aí, ansiosos, queremos nos colocar à disposição para todo o debate, consulta, opinião, que for necessário para a gente ver aprovado esse projeto aqui na Casa. O PL 2159, que eu reputo que vai acelerar, como eu disse, o licenciamento do nosso país. E aí eu entro diretamente agora nos dados que mostram já de forma muito consistente a retomada dos investimentos. Aí tem esse dado não é governamental, tem ali no canto a fonte da ABDIB, que mostra os investimentos no Brasil de 2010 a 2023. O azul mais claro é o investimento privado, o azul mais escuro o investimento público. E dá para ver que em 23, o ano do lançamento do PAC, da retomada dos investimentos, nós tivemos um crescimento médio de 20%, incluindo público e privado, e o 14% do crescimento privado e 44% do investimento público. E, portanto, nós vamos... e aí tem o crescimento também com os valores pagos do Orçamento Geral da União. Comparado com os anos anteriores, nós podemos ver a retomada e a celeridade que foi dado aos investimentos públicos no Brasil a partir do ano passado. E aqui eu quero destacar um outro dado importante. Como eu disse antes, o PAC não é apenas investimento de Orçamento Geral da União. Ele é uma parceria com estados e municípios, e não só de recursos próprios dos estados e municípios, mas também de financiamento dados pelo governo federal a estados e municípios para atender os seus pleitos de obras estruturantes e de obras socialmente importantes. E aí podemos constatar que em 23, o número de empréstimos concedidos aos entes públicos para investimento e aos entes privados superam a somatória dos últimos 4 anos. Então, esse dado, esse gráfico, ele é muito expressivo, porque mostra a forte retomada eu diria, do respeito também, senador Confúcio, ao Pacto Federativo. Eu me lembro que em anos anteriores os governadores e prefeitos tinham imensa dificuldade de conseguir autorização para financiar seus projetos. E aqui temos prefeitos e governadores de todos os partidos políticos, de todas as regiões, tiveram acesso a esses financiamentos. E aqui eu quero destacar, em especial, o emprego, de forma geral, cresceu no ano de 23. Mas eu quero destacar o crescimento do emprego da construção civil. Ele cresceu, portanto, um aumento de 6,6%, o que mostra já o efeito daquele dado que eu tinha apresentado no início da expectativa de geração de emprego no Brasil com o novo PAC. E aqui a situação dos empreendimentos. Primeiro quadro em valor, ou seja, a apresentação do valor. Então, 49% dos valores estão em ação preparatória, 2,7% já estão em licitação e 41% já estão em execução. E 6,9% são obras que foram concluídas nesse período. E o segundo quadro mostra a situação dos empreendimentos em quantidade. Quero notar, é evidente, que os valores, grandes obras, em números, são menores, mas têm um valor maior. E, portanto, às vezes demoram mais no processo de licitação.
e em quantidade nós temos valores com obras menores. Então, em quantidade nós temos 25,9% em ação preparatória, 2,4% em licitação, 65% já em licitação, ou em execução, melhor dizendo, e 6,5% concluídas. Então, esse é um quadro que nós, evidente, um quadro positivo, mas nós estamos trabalhando aí dia após dia, em reunião com governadores, com prefeitos, com os ministérios, para acelerar ainda mais essa retomada. Eu quero abrir um parêntese aqui para destacar de forma especial, dentro do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, não só pelo aspecto social e humano, mas pelos resultados já apresentados. Nós, 23, 24, selecionamos já dentro da faixa mais popular 302 mil unidades habitacionais. Isso é a maior seleção dos últimos 10 anos, sendo 14 mil moradias para quilombolas e 6 mil para indígenas. 27,9 mil moradias entregues. Nós recebemos um estoque alto, bastante elevado, de unidades, de conjuntos paralisados, e nós estamos retomando essas obras e entregando à população. Nos próximos dias, o presidente Lula, inclusive, fará um novo lote de entrega, fazendo inaugurações simultâneas em todo o país. Temos a previsão, portanto, que até o final do ano, mais 29 mil moradias serão entregues. Essas, tanto as 27,9 como as 29, se referem ao estoque recebido de obras paralisadas. Eu quero, senador Confúcio, destacar aqui, nessa lâmina próxima, que além da faixa mais popular, a faixa inicial do Minha Casa Minha Vida, nós crescemos e houve, eu diria, uma demanda muito forte em 23 e agora no início de 24 pelo financiamento. Nós fizemos uma pequena alteração, inclusive na faixa 2, aumentando um pouco e colocando o subsídio aqui na faixa 2. Aquelas pessoas que têm uma renda um pouco melhor do que a faixa inicial e que muitas vezes não migravam para essa faixa, senador Wagner, porque não tinha um estímulo, não tinha subsídio. E nós colocamos na faixa 2 um pouco de subsídio e houve, portanto, uma explosão de demanda por essa unidade habitacional, que às vezes tem um acabamento um pouco melhor, mais refinado. Enfim, houve uma procura muito grande e aí tem um quadro já definido em termos de unidades e em termos de valores. Então, nós temos na faixa 1 37% das unidades, representando 27% dos valores. Na faixa 2, 28% das unidades, 26% do valor. Na faixa 3, ou seja, financiamento que vai até R$8 mil de renda, 29%. E essa foi individualmente a faixa que absorveu o maior volume de financiamento, 34%. E acima de 8 mil, 10,98% dos valores financiados. Portanto, de se destacar a retomada forte da construção civil e da construção de moradia no país, utilizando inclusive a ferramenta do financiamento subsidiado para a construção. E aí tem um gráfico mostrando aí o padrão ao longo, o gráfico está agregado a cada 3 meses e, portanto, mostra aí o forte desempenho da faixa 3, como eu havia citado na tabela anterior, o que mostra uma presença forte do Minha Casa Minha Vida nessa faixa de renda também das pessoas que ganham de 4 a 8 mil reais. Então é um desempenho espetacular. Acho que temos que comemorar muito o setor da construção civil, o setor empresarial que está contratando fortemente e num ritmo acelerado, e nós teremos, portanto, ano que vem, o volume de entregas voltando à entrega de unidades novas. E aqui eu quero só ilustrar alguns dos conjuntos que foram retomados e entregues no Brasil inteiro. São unidades que estavam
paralisadas, como eu citei anteriormente, todas elas já foram retomadas e entregues aos moradores. Aí é só para ilustrar um conjunto de unidades que foram entregues e retomadas. E aqui eu quero destacar o que nós fizemos do PAC Seleções. Se o PAC lançado em agosto do ano passado foi dialogado com os governadores, o PAC Seleções permitiu que os estados fizessem propostas, mas essencialmente o maior volume, quantidade e valores foi destinado aos municípios. Então nós tivemos falta ainda, como eu vou mostrar mais na frente, divulgar o resultado do Ministério das Cidades, mas nós já divulgamos o valor de 23 bilhões de reais e nós conseguimos atender, buscando adotar critérios que dessem maior capilaridade aos investimentos, atendesse o maior número de municípios. Nós conseguimos contemplar, até agora, 3.269 municípios brasileiros. Portanto, quase 60% dos municípios já foram atendidos, ainda faltando o lançamento como eu disse, do Ministério das Cidades. São 6.778 obras e equipamentos e 176 milhões de pessoas serão beneficiadas. E aqui nós temos, na área da saúde, senador Confúcio, o que o presidente Lula tem colocado como absoluta prioridade, o que a gente chama de atendimento de especialidades, porque hoje as pessoas que nos assistem sabem o que nós estamos dizendo. No Brasil, em média, nós estendemos muito com o investimento do governo do presidente Lula, os dois primeiros, da presidenta Dilma, e agora o presidente Lula volta a retomar da atenção básica. E depois temos uma rede de hospitais estaduais, municipais, mas tem um vazio assistencial forte, que as pessoas saem da unidade básica de saúde, geralmente com um pedido do médico para consultar um especialista, para fazer uma ressonância, uma tomografia, uma endoscopia, uma colonoscopia, e aí começa a dificuldade do cidadão comum na espera por esses exames. Então nós estamos focando para dar prioridade a esse vazio assistencial. A ministra Anísia está, portanto, lançando um programa de especialidades onde vai contratar no mercado, seja filantrópica, seja setor privado, que queira ofertar esse serviço para a população. Portanto, está estimulando estados e municípios, e a União participará desse financiamento, assim como na construção de policlínicas, que são espaços para fazer esses exames e essas consultas. Então, nós estamos selecionando policlínica para o país inteiro, centro especializado de reabilitação, e aqui sabemos da preocupação de muitos senadores e deputados para, inclusive, o cuidado com autistas, e aqui esse centro de reabilitação vai ter uma área específica. O senador Jacques Wagner vai ali na CCJ e já volta. Com maternidades para preencher e casas de parto para preencher vazios assistenciais. O Brasil, infelizmente, voltou a crescer o número de mortalidade infantil e de mães no parto, e nós queremos, é evidente, voltar a reduzir de forma acelerada esses dados. E centros de atenção psicossocial também em construção no país inteiro. E aqui na educação eu quero destacar que o presidente Lula lançou o projeto de escola em tempo integral, que é aquela escola que o menino chega de manhã, 7, 8 horas da manhã, e fica até a tarde, não só aprendendo matérias convencionais, mas aprendendo uma profissão, um curso profissionalizante, praticando esporte, praticando atividades culturais. E nós estamos selecionando aqui um número grande de escolas no país inteiro, tanto para estados, mas especialmente para municípios, creches também, para preencher esse vazio de creches, espaços esportivos, espaços culturais, que é evidente, esses investimentos têm uma relação indireta com a redução da violência, com a inclusão social, com o abraçar da nossa juventude, da nossa meninada, colocando eles no caminho correto. E aqui temos um mapa para ilustrar, senador Confúcio,
da distribuição do PAC Seleções Saúde. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que aí nessa legenda tem o vermelho, azul e branco, que alguém poderia dizer que é a cores do estado da Bahia. Eu poderia dizer que é do meu time, o Esporte Clube Bahia, que ganhou do Fluminense aí no último final de semana, e do Grêmio também. Mas o vermelho significa projetos que foram selecionados. E nós criamos uma categoria aí de projetos habilitados. O que significa isso? São projetos que preencheram os pré-requisitos de serem atendidos, mas não tínhamos recursos suficientes no orçamento da União para atendê-los. Mas nós colocamos na categoria de habilitado para que os senadores, os deputados, através de emendas de bancada, emendas de comissão, emendas de relator, emendas individuais, enfim, possam abraçar essas propostas e, eventualmente, colocá-las como selecionadas através de emendas. E nós daremos o tratamento como se do PAC ela fosse, dando a total prioridade e colocando no rol das obras do PAC. E por isso nós estamos destacando em todas as obras do PAC Seleções habilitadas e selecionadas. E ali temos ao lado a quantidade, são 1.800 unidades básicas de saúde, 400 unidades móveis de odontologia, 237 ambulâncias do SAMU, 150 CAPs, 55 policlínicas, 36 maternidades, 30 centros de partos normais, 20 oficinas ortopédicas, 20 centros especializados em reabilitação, e eu sei que tem senadores e deputados que já procuraram sobre esses centros, falando que querem ajudar, querem apoiar centros de atenção a crianças e jovens autistas, e esse centro de reabilitação está focado também nesta atenção, e centrais de regulação de SAMU. Então, a qualquer momento, essas unidades podem ser incorporadas por emendas parlamentares. E aqui o mapa da educação: transporte escolar são 1.500, creches e escolas infantis 1.178, escola de tempo integral 685 escolas de tempo integral no país, totalizando 3.363 obras. Na área de esporte, também, seguindo saúde e educação, temos aí habilitadas e selecionadas. São os espaços esportivos comunitários que nós selecionamos, e esse o número já está maior, inclusive no atendimento chegaremos aí a 400 obras. Aqui eu quero destacar a seleção do Ministério das Cidades, que eu me referi. Esse já foi disponibilizado para a agenda do presidente, que nos próximos dias, portanto, teremos aí o lançamento dessas 5 áreas do Ministério das Cidades. São 18 bilhões de reais a mais em 5 modalidades. Renovação de frota, e aí eu quero antecipar aqui, nós vamos atender aí praticamente todos os pleitos apresentados. Periferia viva e urbanização de favelas, regularização fundiária, contenção de encostas e abastecimento de água rural. Então, esses 5 itens, nós já finalizamos a análise técnica e o presidente, portanto, anunciará nos próximos dias os projetos selecionados. E temos ainda a etapa que virá logo em seguida, mais 34 bilhões na modalidade de esgotamento sanitário, abastecimento de água urbana, macrodrenagem, resíduo sólido e mobilidade urbana das médias e grandes cidades. Então, essas nós estamos em análise com o Ministério das Cidades, e logo em seguida nós também faremos o anúncio dos projetos selecionados. Na infraestrutura hídrica, eu quero aqui ilustrar com alguns projetos importantes, que alguns deles tiveram início lá
no segundo mandato do presidente Lula ou durante o mandato da presidenta Dilma. São projetos de macro infraestrutura de abastecimento de água que visa, portanto, viabilizar a água para o semiárido do Nordeste e outras regiões. Aqui temos o ramal do Apodi, lá no Rio Grande do Norte. A obra já está com 54% de execução e está no ritmo bastante acelerado de execução, e até ano que vem a gente deve entregar etapas desse projeto. A barragem Baraúna já com 65% de execução lá na Bahia. O Cinturão das Águas no Ceará, 76% de execução. Também uma obra absolutamente importante para o estado do Ceará. A adutora da Fé, lá na Bahia, na região de Bom Jesus da Lapa, a primeira etapa já com 66% de execução. A barragem Oiticica, lá no Rio Grande do Norte, com 94% de execução, já em fase de conclusão e realizando obras de retiradas de obstáculos ou de obras complementares necessárias. A adutora do Seridó, no Rio Grande do Norte, 23% de execução. Vertentes litorâneas da Paraíba, 82% de execução. A adutora do Agreste Pernambuco, o presidente Lula esteve recentemente inaugurando uma das etapas, que as obras, na medida que vão sendo entregues e começam a ter funcionalidade, nós vamos entregando à população. Essa foi entregue uma etapa, já está com 79% do projeto desta etapa em execução, e em breve também concluiremos essa etapa. A parte de mobilidade urbana sustentável, nós temos projetos entregues, como e o presidente esteve presente recentemente, o BRT no Rio de Janeiro, obra concluída e entregue. O sistema metroviário de Salvador, que inclui a extensão do metrô até Águas Claras, o tramo 3, obra concluída e entregue à população. Essa semana teve a inauguração com a presença do ministro das Cidades, Jardim, lá em Salvador, do BRT Iguatemi-Lapa, que foi executado pela Prefeitura de Salvador no contrato com o governo federal. O BRT de Campinas, também concluído e em funcionamento. BRT Sorocaba, inauguração prevista agora para maio, também concluída a obra. E aqui temos obras que o governo federal participa tanto com o orçamento da União, como também com financiamento específico. Linha 2 do metrô de São Paulo, e nós temos já aprovado o trem entre Campinas e São Paulo, que faz parte também do PAC. BRT Norte-Sul Goiânia. E agora o eixo transportes. O ano passado, o volume de investimento foi quase equivalente aos 4 anos anteriores, com a retomada forte. E aí tem a comparação com o período anterior. Então, uma forte retomada do investimento em rodovia, e que se expressou, eu quero destacar aqui, senador Confuso, na mudança imediata do perfil da malha rodoviária. Então, nós tínhamos, antes desses investimentos, comparando 22 com 23, era 52% da malha era considerada boa, pulamos para 67%, regular tínhamos 25%, portanto, melhorou a performance, foi para 20%, e ruim e péssimo, que era 23%, foi reduzido para 14%. E os investimentos continuam esse ano de forma acelerada, e com certeza no início do ano que vem nós estaremos aqui mostrando números ainda melhores de avaliação das rodovias brasileiras. E aí ilustrando com algumas obras em andamento. Essa aqui é a 1262 no estado de Minas Gerais, e ali tem um mapa
o tamanho é diminuto, mas nós mostramos para ilustrar que temos um volume grande de investimento em Minas, e eu quero destacar porque nas rodovias nós temos investimento tanto de orçamento da União, mas também concessões, concessões públicas, um volume também bastante substantivo. A BR-174 no Mato Grosso, que é a restauração, BR-163 no Pará, restauração, e ali sempre vem no mapa, o mapa do Estado mostrando ali as intervenções em execução ou programadas. BR-280 em Santa Catarina, BR-116 no Rio Grande do Sul, BR-153 no Rio Grande do Sul, BR-432 em Roraima, BR-163 Santa Catarina, BR-174 Mato Grosso, BR-101, o contorno da Serra do Mestre Alves, o presidente esteve presente na inauguração, uma obra importante que faz fluir o tráfego da 101. Nesse trecho era muito engarrafado, e a obra foi concluída e entregue à população. E aí obras em andamento, BR-416 em Alagoas, BR-262 em Mato Grosso do Sul, BR-235 na Bahia, foi entregue um trecho e ela continua no trecho seguinte, BR-226, BR-367 Minas Gerais, BR-156 no Amapá, BR-116 no Rio Grande do Sul, BR-316 no Piauí, BR-470 Santa Catarina, BR-304 no Rio Grande do Norte, BR-135 no Maranhão, duplicação, essa foi entregue. BR-280 Santa Catarina, BR-316 no Pará, 425 em Roraima, Rondônia, 153 Tocantins, BR-080 Goiás. Essa aqui eu sei que tem um carinho especial do senador, um pleito, senador Confúcio, um pleito especial, uma obra que ele solicitou e falou da relevância dessa obra, está em processo de licitação, senador, uma obra absolutamente importante e estruturante para o norte do país. E aqui eu vou abrir, esse ano, em 24, nós teremos 13 leilões, e, portanto, essa é uma estratégia, junto com o investimento direto que o governo federal lançou e reforçou. Eu quero destacar aqui para essa comissão, senador Confúcio, que nós mudamos, aí cito, a licitação feita o ano passado no estado do Paraná, onde, depois de dialogar com a bancada de senadores, deputados, com a sociedade, nós fizemos um modelo, o senador e ministro Renan, com a sua equipe, nós modelamos um formato de leilão de concessão no Paraná, que ele é inovador e eu acho que muito positivo para a sociedade, buscando reduzir, portanto, o valor do pedágio. O governo federal,
não colocou o valor de outorga como a meta principal no leilão. Ou seja, porque nós vimos muitas vezes a imprensa, ou até alguns analistas, comemoram quando o valor da outorga para o poder público é alto. Todo serviço que você coloca uma outorga alta, a tarifa subsequente virá alta para pagar essa outorga desembolsada pelo investidor. Se você licita água, esgoto, energia ou uma estrada com outorga muito alta, aquilo significa um investimento do empreendedor que vai, através da tarifa, buscar seu retorno. E, portanto, isso induz a uma tarifa mais alta. O que é que nós fizemos no leilão do Paraná e vamos replicar nos outros leilões? Ao invés de pedir uma outorga alta, nós focamos que a outorga iria constituir um fundo garantidor daquele projeto. Portanto, o recurso ficaria vinculado àquele projeto. E que se ao longo da execução houvesse problemas de execução, aquilo funcionaria como uma espécie de fundo garantidor, repondo investimentos não realizados pelo setor privado. E se o privado fizer os investimentos, aquele valor ali poderá ser utilizado no futuro para amortizar valor de tarifa e, portanto, mantendo a modicidade tarifária para o consumidor. Então, o foco, portanto, o governo federal não quer se financiar mais através de outorga, quer olhar o consumidor, o usuário do serviço e, portanto, tem que buscar em cada leilão a maior eficiência possível e a maior garantia possível. Então, esse modelo foi muito exitoso, conseguimos reduzir bastante a tarifa que era praticada e trouxemos segurança para o projeto de leilão que envolveu também de forma inovadora trechos de rodovias federais e estaduais. Ou seja, o Estado cedeu rodovias estaduais para, junto com as rodovias federais, constituir um sistema rodoviário, evitando rotas de fuga ou evitando que, eventualmente, veículos pesados danificassem estradas estaduais buscando fugir das praças de pedágio. Com isso, com um sistema maior, a tarifa, inclusive, fica mais barata, o sistema fica mais equilibrado e foi um sucesso. E esse ano nós faremos aí, está na tela, esse conjunto de concessões e estamos formatando outras concessões que irão a leilão no primeiro semestre do ano que vem. E aqui, também para ilustrar algumas obras em andamento, feitas por concessões na BR-101, BR em Santa Catarina, BR-153 do Tocantins, 116 em São Paulo, 116 no Rio de Janeiro, apenas para ilustrar um conjunto de obras em andamento. E o do Paraná foi esse que eu me referi, e junto com esses leilões, senador Confúcio e os outros senadores, nós estamos aqui, antes de passar para a ferrovia, nós estamos buscando, junto ao TCU, fazer um processo de renegociação daquelas concessões que estavam inadimplentes. Nós pegamos algumas dezenas de concessões que estavam sem executar na plenitude seus contratos. Estamos no processo de revisão desses contratos e um passo a passo homologado pelo Tribunal de Contas. Nós queremos até o final do ano, mais tardar no primeiro semestre, renegociar todas essas concessões e fazê-las voltar a investir nas rodovias, que é o que a população quer. Então, até o final do ano, já teremos um número considerável de rodovias concedidas, retomadas. E aqui nas ferrovias eu quero destacar a volta do investimento, tanto privado como público. A FIOL, nós temos alguns lotes, o lote 1 e 2 está em concessão e em obras nesse momento, lá na Bahia, que liga a região de Ilhéus ao centro-oeste do país. A FIOL 2 está em obra como obra pública, portanto é a mesma ferrovia com lotes diferentes, uma parte já em concessão, outra parte como obra pública, e a FIOL 3 que nós queremos concedê-la também. Aí a FICO, construção, essa obra é uma obra feita pela Vale como conta-prestação de serviço, como obrigação de fazer. A obra está em andamento. Aí a FICO 1.
A Transnordestina, que o presidente teve visitando recentemente, a obra foi retomada a todo vapor. Ela aí tem um L invertido, mas ela, na verdade, ela não tem invertido, porque tem um segmento que vai para Recife, para o Porto de Suape, que será continuado como obra pública. Essa obra está em concessão e a obra está bastante acelerada. São 1.206 quilômetros de ferrovia, essa obra está em execução. E aí temos imagens de vários trechos dessa obra em execução. Portos e aeroportos, nós também retomamos um processo de investimento público e privado através de concessão dos aeroportos e estamos elaborando mais investimentos que em breve iremos anunciar aí numa parceria e numa coordenação do ministro Silvio Costa. Aí é o aeroporto de Dourados, para ilustrar os investimentos dos aeroportos. O aeromóvel de Guarulhos, feito pela concessão, para integrar o modal de metrô, de VLT, aos terminais, integrando os terminais, isso apenas para ilustrar obras em aeroportos. E aqui um investimento que é bastante robusto, como foi mostrado lá anteriormente, na área da segurança energética. E eu quero destacar que nós retomamos os leilões de transmissão de energia, que ao todo aí chegam próximo a 60 bilhões de reais. Esses investimentos, Sandro Confucio, eles estavam impedindo o avanço de investimento de eólico, solar e projetos híbridos ou outras gerações de energia por não ter como escoar a energia produzida. Esses leilões já foram realizados, 2 desses contratos já assinados e, portanto, esses investimentos já se iniciam imediatamente e isso vai impactar muito a geração de emprego e renda, não só na transmissão, mas também na geração de energia. Aí, em Roraima, em Boa Vista, investimento de linha de transmissão, para ilustrar. E aí temos na geração 342 empreendimentos, e recentemente o presidente Lula publicou a medida provisória que reabilita muitos projetos a terem acesso aos incentivos com prazo de início de execução de 18 meses e, portanto, a expectativa nossa é que esses valores aí colocados, eles cresçam de forma bastante substantiva em termos de volume de investimento e geração de empregos na produção e transmissão de energia. Do Luz para Todos, nós estamos com a meta bastante ousada de zerar o atendimento no Nordeste e no esforço grande de alcançar a mesma meta no Norte, embora seja o projeto mais rarefeito em função da dispersão populacional, mas nós estamos buscando alternativas tecnológicas de garantir também no Norte a conclusão e a meta de 100% de famílias atendidas com energia elétrica. E aqui a retomada no setor energético, mar de óleo, gás, a retomada da obra da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O presidente esteve visitando recentemente. Isso é importantíssimo para garantir um crescimento da produção nacional de óleo, gás e de refino no Brasil, diminuindo, portanto, a importação e a volatilidade dos preços em função da importação. Aqui a Rota 3, a chamada Rota 3, para trazer em terra o gás que está em alto mar, nas plataformas de petróleo. O gás para produzir, o gás para empregar é um programa nosso que nós temos absoluta prioridade, porque o gás como molécula é aquele gás que é usado na indústria para gerar plástico, gerar outros subprodutos e utilizado em vários setores industriais. Nós estamos buscando ampliar a oferta de gás, inclusive de fertilizantes, porque produzir fertilizantes nitrogenados é sinônimo de ter gás disponível, gás acessível, gás a um preço competitivo para que a gente possa, já que o país
se coloca no mundo como o maior produtor de alimentos, não é possível apenas produzir 20% dos seus fertilizantes. E nós temos que crescer. E aqui eu quero destacar os combustíveis de baixo carbono, onde nós estamos incentivando e apoiando toda a produção de biodiesel, biometano, diesel verde, captura de carbono e alguns projetos aqui nós vamos ilustrar já em execução no Brasil, que coloca o Brasil, portanto, na vanguarda na captura de gás carbônico no mundo. Isso, portanto, o Brasil vai assumindo liderança, não só na produção de eólico e solar, mas de alternativas energéticas sustentáveis, ambientalmente sustentáveis e reduzindo a emissão de carbono. E aqui, usinas também de etanol de segunda geração, que já em implantação, algumas em produção. Os investimentos da defesa. O presidente esteve visitando recentemente e lançando ao mar o projeto submarino, que tem o apoio e a parceria da França, no Rio de Janeiro. E, enfim, aí eu espero ter de forma breve, no volume que nós teríamos, não necessariamente no tempo dado ao volume, mas espero ter dado um panorama do volume de investimentos que nós temos no PAC. E quero só encerrar aqui a apresentação agradecendo aos senadores. Como eu disse antes, para mim isso tem um valor muito grande, a compreensão de que para fazer um projeto com essa capilaridade, com essa dimensão, o Executivo não é capaz de fazer sozinho. Ele precisa do Senado, precisa da Câmara. Nós precisamos juntos planejar, destravar e criar condições para que os gestores, não só federais, mas municipais e estaduais, possam fazer com segurança, com celeridade. E nós precisamos compreender que essas obras não são apenas uma coletânea de obras públicas, mas boa parte delas significam acenar para o futuro do país. Quando, senador, a gente coloca ali escola de tempo integral e creche, quem está nos assistindo tem que compreender que isso, se é importante a obra para ativar a cadeia produtiva da construção civil, para gerar emprego, mais importante é quando ela ficar pronta, que vai significar a oportunidade de jovens, de crianças terem o acolhimento e o estímulo psicopedagogo correto. O jovem vai ter a oportunidade de ter educação profissional, de estar o dia todo na escola, protegido e menos vulnerável às ruas. Quando a gente fala de obras de portos, ferrovias, aeroportos, nós estamos falando de logística, estamos falando de reduzir custos das nossas empresas, reduzir custo do agronegócio brasileiro e, portanto, tornando nossos preços mais competitivos para a concorrência acirrada internacional. Então, nós estamos falando de um projeto nacional, de um projeto que viabiliza investimentos privados. Esse conjunto de investimentos, não tenho dúvida em afirmar, numa região por onde passará uma ferrovia, numa região onde passa a ter uma rodovia de qualidade, estimula produtores, seja industriais, agrícolas, a fazer investimentos, a dizer, agora eu tenho condições de escoar a minha produção, agora eu tenho condições de colocar meu produto a um preço competitivo. E por isso, o efeito cascata desses investimentos é muito forte e muito relevante para o país, e nós temos certeza que estamos construindo no presente o futuro desse país do ponto de vista da sua capacidade de infraestrutura e superar desafios crônicos que nós temos, a exemplo do saneamento básico, que é algo que nós temos que fazer um esforço enorme para, no menor tempo possível, poder superar. Eu quero agradecer mais uma vez os senadores e me colocar à disposição para perguntas e questionamentos. Muito bem, então nós ouvimos aí o nosso ministro Rui Costa, faz uma detalhada, didática apresentação do PAC, a sua extensão, os seus valores, né, os investimentos de obras por estados da Federação